Temos mais uma coisa. A partir do momento que essa discussão foi alterada no Senado, volta para a Câmara, para ser rediscutida. Quando voltou para a Câmara para ser rediscutida, ela não teve ambiente político para ser discutida mais. Por quê? Porque a compensação seria dada pelo governo. E o governo não quer botar a mão no bolso para dar compensação nenhuma. De tal maneira que virou um angu de caroço. E para nós foi favorável. Primeiro, porque as reservas do pré-sal já estão sendo contratadas e exploradas. 20% já estava, e agora com a capitalização da Petrobras, rapidamente serão mais outros tantos. Isso é ato perfeito jurídico, isso é contrato já assinado, licitado, isso já não se mexe mais. E isso é bom, é favorável, porque nós estamos ganhando muito, os royalties estão vindo, a maioria deles, para cá. Agora, na Câmara, quando for discutida, vai ser discutido em outro ambiente, porque já terá passado o período eleitoral. E o período eleitoral é o período das ambições. Então nós vamos poder, com mais tranquilidade, encontrar os caminhos justos para essa questão. Como representante do Estado do Rio de Janeiro que o senhor é, vislumbrando um futuro próximo mandato de senador, quais os projetos que o senhor pretende implementar especificamente para este setor, o setor de petróleo no estado do Rio de Janeiro? A maior riqueza do Rio de Janeiro no momento é o mar, são as reservas de petróleo e gás. Nós temos aproveitado isso. A indústria naval tem sido uma prioridade na pauta do governo. Ela refloresceu no Rio de Janeiro. Os estaleiros em Niterói, em Angra dos Reis, estão empregando milhares de pessoas. O Brasil voltou a crescer a ritmo de 5%, 6%, 7%. A economia do petróleo, ela puxa, e isso beneficia muito os nossos jovens que estão se formando nas universidades e nos cursos técnicos de petróleo e gás e encontrando empregos de qualidade. Nós precisamos agora, no Senado Federal, garantir que os recursos não sejam interrompidos. Nós estamos construindo a maior refinaria de petróleo do país em Itaboraí. Nós acabamos de fazer uma grande reforma, uma grande implementação nos equipamentos da refinaria de Manguinhos, que agora está produzindo diesel, biodiesel e gasolina. E recolhendo o ICMS disso aqui. É muito importante porque a lei, a Constituição prevê que no caso da energia, no caso do petróleo, o ICMS, ele é tributado no refino. Perfeito. E não é na produção, nem no consumo, a bomba de gasolina, é no refino. E nós vamos ser grandes refinadores de petróleo dos dois lados da Bahia, em Itaboraí e em Caxias. De tal maneira que essa política toda foi orquestrada pela bancada do Rio de Janeiro, deputados e senadores, e por um presidente da República que nos lembra Getúlio Vargas. Getúlio foi quem nos deu a CSN, Volta Redonda. Lula nos deu a maior refinaria de petróleo e mais, a maior siderúrgica do país, que foi com incentivo do governo federal e financiamentos do BNDES. Portanto, os nossos projetos, nesse momento, é manter esse parque, é manter os cursos que treinam nossos jovens, para que mesmo depois de esgotado o petróleo, a gente mantenha a tecnologia do petróleo. A Petrobras hoje, ela é consultada por petroleiros do mundo inteiro, sobretudo quando a exploração é no mar. Num futuro muito próximo, senador Crivella, nós vamos passar por uma outra discussão tão grande quanto foi essa da emenda Y, que vai ser a questão da partilha do royalty gerado pelo pré-sal. Se avizinha aí uma outra discussão no futuro próximo muito grande, por estados, por prefeituras, por políticos de outros estados, que vão querer também uma fatia desse grande naco de petróleo que vai ser produzido da camada do pré-sal. O que o Senado já está projetando para discutir e para criar de leis nesse sentido? Olha, na verdade, essa emenda do Y Pinheiro, ela previa dividir os royalties de tudo que nós temos no momento, nossas reservas, e no futuro, incluiu o pré-sal. E ela caiu no Senado. Eu gosto de dizer isso porque foi uma obra política. Cada senador, fosse da Paraíba, fosse da Amazônia, fosse do Pará, do Paraná, do Amapá, do Rio Grande do Sul, eles subiam à tribuna para fazer um discurso dizendo que o seu povo merecia os royalties. E lá estavam os 3 senadores do Espírito Santo, os 3 do Rio de Janeiro, para contrapor, para discutir, para dizer que não é assim, para dizer da Constituição. Pois bem, então ela caiu. Agora, é aquilo que eu falei, na Câmara ela não teve ambiente para prosperar, porque a emenda aprovada no Senado, do Pedro Simon, previa que o governo teria que pagar as perdas
na nova distribuição do royalty para os estados que hoje recebem por serem produtores ou confrontantes a esses campos. Silvio lembrou bem, quer dizer, vai haver uma pressão muito grande se as reservas forem, por exemplo, de 200 bilhões ou de 60 bilhões de barris. O Brasil vai querer discutir a questão dos royalties. Mas aí tem que ser uma PEC, um projeto de emenda à Constituição. A PEC exige um fórum qualificado e votação em 2 turnos. Na Câmara e no Senado. Não pode ser projeto de lei como era esse. Sim. Esse era um projeto de lei que tratava do marco regulatório do petróleo. Sim. Capitalização da Petrobras, fundo social, eram essas coisas que eram tratadas. Foi colocado um penduricalho. Uma vírgulazinha, né? Era uma vírgulazinha que era a emenda do Ibsen. Agora, ele queria alterar royalties, que é uma matéria tratada na Constituição, com um projeto de lei. Não dá. Constitucional. Você acha que a PEC amplia o arco de discussão do assunto? E dá chance a gente, como o governo ou aquele que propor vai precisar de uma ampla maioria, aí as bancadas do Rio e do Espírito Santo podem influir muito. Se mobilizar. Inclusive de São Paulo, inclusive de Santa Catarina, que não vê a distribuição de royalties com muitos bons olhos, porque as reservas do pré-sal se estendem até Santa Catarina. Agora é interessante, sabe, Silvio, que mesmo que a gente tenha que discutir as reservas futuras do pré-sal, nós precisamos manter os parâmetros sobre os quais a Constituição foi escrita, ou seja, deverá haver uma distribuição mais com critério diferenciado para o Estado produtor por questões do impacto socioeconômico e o risco ambiental e também para os confrontantes. Isso é muito importante. E é bom lembrar também que na Constituição o ICMS não ficou, na questão da energia, na questão do petróleo, na origem. Sim. Ficou no refino. Então, os royalties serviram também como compensação para isso tudo. Senador, sucesso mais uma vez. Obrigado pela defesa do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor. E que a gente possa, no final das contas, ter os nossos direitos, o Estado do Rio, o cidadão do Rio de Janeiro, ter o seu direito preservado. E para isso que a gente precisa ter sempre uma bancada muito forte lá no Senado, na Câmara, em todas essas instâncias que decidem. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigado, Silvio. Muito agradecido. A tecnologia a serviço do homem, aumentando resultados e reduzindo custos. Esse é o caso da robótica, que vem ganhando notoriedade no setor offshore com a simulação de operações submarinas. É um laboratório virtual submarino e ali você vai ver todas as interferências do ambiente submarino e as interfaces dos equipamentos, né? Então você pode fazer os testes no funcionamento dos equipamentos e nas interfaces também. Nesse momento, a gente está observando uma operação submarina acontecendo. É bem importante a gente ressaltar que isso aqui é diferente de uma animação, é uma simulação. Todos os parâmetros da física estão sendo calculados em tempo real, ou seja, tudo que acontecer aqui, colisões, cabos que se arrebentarem, esforços que forem superados, vai haver uma resposta baseada na realidade. Nos últimos anos, a tecnologia de ROV no Brasil tem aumentado de forma exponencial. Então, ou seja, o mercado brasileiro tem formado operadores de uma forma muito mais acentuada do que o mercado internacional. Com essa formação acentuada, a mão de obra brasileira acaba sendo exportada. E tem um outro motivo por trás. Os operadores de ROV brasileiros são muito habilidosos, né? Isso chama a atenção também do mercado estrangeiro. Você sabia? Os cuidados no refino são muito importantes. As refinarias têm desenvolvido sistemas de tratamento para todos os efluentes. Chaminés, filtros e outros dispositivos evitam a emissão de gases, vapores e poeiras para a atmosfera.
Unidades de recuperação retiram o enxofre, que é um dos principais poluentes dos centros urbanos. Os despejos líquidos são tratados por meio de processos físico-químicos e biológicos. Além de minimizar a geração de resíduos sólidos, as refinarias realizam coleta seletiva, que permite a reciclagem para a utilização própria ou para a venda a terceiros. O resíduo não reciclado é tratado em unidades de recuperação de óleo e de biodegradação natural, onde micro-organismos dos solos degradam os resíduos oleosos. Outros resíduos sólidos são enclausurados em aterros industriais, constantemente controlados e monitorados. As refinarias vêm sendo renovadas para processar petróleo brasileiro com baixo teor de enxofre, o que dá origem a combustíveis menos poluentes. Chegou a hora de você pegar papel e caneta e correr para o computador e acompanhar as vagas de emprego da semana. Mais uma vez, a plataforma traz para você boas oportunidades, por isso fique atento. A Elf contrata auxiliar de plataforma com 10 vagas e encarregado de obras com 20 oportunidades. A Falcão Bauer tem 3 vagas para técnico químico. E a Uzimac para ajudante de caldeiraria e solda com 2 vagas. A Gecomex contrata marinheiro de convés com 8 oportunidades. E a ICN Assessoria contrata assistente operacional com 5 vagas. E atenção você que é desenhista industrial, pois a Agir RH tem 15 vagas em aberto. Informações sobre essas e outras vagas estão disponíveis no cliquemacaé.com.br. Obrigada, Juliana. E ainda continuando a falar em oportunidades, chegou o momento de você conhecer a vencedora da promoção que vai dar um curso de salvatagem na Falcnutec. Isso mesmo, Ju, uma mulher, uma guerreira que mandou pra gente um e-mail. E o nome dela é Aline Pires de Oliveira. Ela tem 25 anos e é de Paraty, no sul do estado. E o e-mail dela dizia o seguinte: trabalho no restaurante, mas meu objetivo é ingressar na área offshore. Estou terminando um curso de capacitação em petróleo, operador de plataforma, assistente de logística e operador de polo petroquímico. Meu sonho é trabalhar offshore e sei o quanto é importante no currículo ter o curso de salvatagem, mas no momento minhas condições financeiras não me permitem pagar por um curso. Mas o que realmente pesou para a escolha da Aline como a vencedora da promoção foi que ela está engajada, ela está informada e inserida no mundo offshore. Veja só o que ela escreveu. Fui este ano a Rio Oil and Gas 2010, fiquei impressionada com a dimensão do mundo petrolífero. Agradeço ao programa Plataforma por tantas informações e pelo aprendizado que tem nos dado. Assisto todos os sábados às 9 da manhã. Um programa único e essencial para nós que queremos entrar no mundo offshore. Parabéns, Aline, e muito obrigada por ter participado com a gente aqui da promoção da Falcnutec. E você que não conseguiu dessa vez, não desanime, porque novas promoções virão. Aguardem! Ficamos por aqui e voltamos no próximo sábado. Para você, um ótimo final de semana. Até lá! Programa Plataforma. Oferecimento Falcnutec, o treinamento que faz a diferença. E Faculdade Salesiana de Macaé. A Falcnutec firmou parceria com órgãos locais. E agora, você poderá fazer o curso de salvatagem com preços populares e pagar em parcelas mínimas. E não é só isso. Além de ter o melhor preço, você terá direito ao almoço em nosso restaurante, transporte e estacionamento, caso queira vir de carro. Tudo isso na maior empresa da América Latina. Vá à Falcnutec e faça logo a sua inscrição. Fone 2105-3373. Falcnutec, treinamentos que fazem a diferença.